De certo modo, aceitar participar de uma mesa que tem como título Retomada já implica em se colocar uma perspectiva otimista. Porque jamais uma pessoa participando de uma mesa que tivesse esse nome poderia expressar uma visão completamente pessimista. E até o Edmar colocou a ideia de nós vamos falar sobre as trovoadas, vamos pensar na visão de futuro, e um pouco o Jorge colocou. Vamos falar por último, até um colega da COP que hoje está cedido diz isso, né? Ele sempre quer falar por último porque ele pode quase utilizar frases da mesa, mas perde-se um pouco a originalidade e busca-se outras opções de análise. Mas de qualquer maneira a gente usou muito essa figura de linguagem do céu, da trovoada. E enquanto eu estava escutando aqui os outros participantes, eu primeiro pensei qual seria essa figura do céu, e me parece que de alguma forma, no primeiro momento eu pensei na viagem Rio-Brasília, mas porque eu estava numa perspectiva até um pouco mais otimista, eu acho melhor a gente pensar na viagem Brasília-Rio, que é mais otimista do que a viagem Rio-Brasília, sair de Brasília para o Rio. E eu pensei na viagem Brasília-Rio por dois motivos. Primeiro, porque é uma viagem não tão curta, mas não tão longa. Na nossa perspectiva brasileira, é uma viagem de médio prazo. Eu acho que a gente tem que pensar o petróleo, o petróleo, curto, médio prazo. O longo prazo, existem desafios importantes associados, sobretudo, ao fato de que a gente vai ter que lidar com um mundo que vai crescentemente ter que resolver o problema das emissões de gases de efeito estufa. Mas esse tempo de um Brasília-Rio, que seria o nosso médio prazo nacional de viagem, entre Brasília e Rio tem Belo Horizonte, e sempre a gente passa por uma zona de alta pressão, que tem uma turbulência permanente entre Brasília e Rio. Então é quase como se a gente estivesse dizendo o seguinte, é bom, porque pela nossa perspectiva otimista, a gente está saindo de Brasília, vindo para o Rio, isso é melhor, desculpem os candangos, mas ao mesmo tempo a gente está no meio do caminho com uma zona de alta pressão que a gente sempre tem, sempre aquela turbulência. Então, de certa maneira, a gente já sabe algumas turbulências que deverão acontecer e que têm acontecido por diferentes motivos. Então eu vou tentar complementar em relação a alguns aspectos. Eu acho que há uma certa convergência em relação a alguns pontos. Alguns pontos me chamaram a atenção que não foram tocados, eu vou tentar tocar um pouquinho também nesses pontos. Só para reforçar talvez um ponto do CEGEM, eu acho que é muito importante esse ponto, e é um elemento importante. Eu acho que dentro desse processo de retomada, valorizar o quadro da Petrobras e o quadro técnico da Petrobras é um elemento crítico. Eu venho de uma época, e eu acho que todos os engenheiros vêm dessa época, que eu sou particularmente engenheiro químico, para um engenheiro químico o ideal era ou ir para a COP, eu tive essa sorte, ou ir para a Petrobras. Claro que hoje o mundo é um pouco mais amplo, mas essa era a história dos engenheiros químicos dos anos 70 e 80, e eu diria que ainda é uma história importante, e a gente vê no quadro da Petrobras, eu vejo nos meus alunos que foram para a Petrobras, que estão na Petrobras, e mesmo colegas meus que estão na Petrobras, um sentimento de derrota que eu acho que não deveria existir e que até se contradiz mesmo fatos objetivos de que a Petrobras, com todos esses problemas, tem expandido a sua produção. O Brasil, nos últimos anos, é um país onde mais se expandiu a produção de um óleo de boa qualidade. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Isso não implica que a gente não tenha turbulência de Belo Horizonte, mas a gente tem que saber que existe esse fato, e eu acho que esse é um elemento importante e crucial, que vale do ponto de vista da Petrobras, vale do ponto de vista da COP, vale do ponto de vista da nossa perspectiva nacional. Se a gente está falando aqui de retomada e de sair de Brasília e vir para o Rio, nessa nossa figura de linguagem, implica em a gente ter confiança de entrar no avião e nos pilotos, com todos os problemas que outros pilotos fizeram e que causaram derrubadas. Sobre a Petrobras, eu considero uma questão importante que não foi tocada, mas que é um pano de fundo importante. A Petrobras ela teve perdas importantes, porque ela acaba sendo um elemento de política energética para vários pontos que não são tarefa dela. Não cabe à Petrobras salvar o setor elétrico. Ou seja, não cabe à Petrobras manter preços de gás baratos num PPT, levando a prejuízos. Isso é parte do problema. Ou seja, a Petrobras só tem como garantir
um PPT se ela transportar o gás. Eu não estou dizendo que esse é o único elemento, mas é um elemento crítico e não pertence necessariamente à regulação do petróleo. Mas a Petrobras, para garantir preços de gás de PPT, para lidar com uma crise do setor elétrico, ela mantém uma situação de preço de gás que está aquém do que ela importa de gás natural liquefeito da bacia do Atlântico. Importa sob uma regra completamente esdrúxula, que ela toma a decisão a partir de preços de gás no mercado futuro, base NEMEX, 3 meses adiante. Ou seja, ela toma a decisão de comprar gás segundo uma visão do preço do hedge do gás, que não é o preço do futuro do spot do gás. Então, é só para chamar a atenção que há elementos da indústria do petróleo que afetam a Petrobras e que estão fora da Petrobras e que são parte importante da política energética brasileira, pertencem ao Ministério de Minas e Energia, pertencem a uma AREPER, mas que não deveriam pertencer à Petrobras. Como tampouco deveria pertencer à Petrobras, ela investir em refinarias por decisão de desenvolvimento regional e, eventualmente, sobredimensionando essas refinarias. Nós, na COP, também temos o nosso modelo de otimização de refinarias e temos o nosso modelo de otimização de sistema energético. Há 1 ou 2 anos, nós nunca colocamos forçando refinarias de tão grande porte localizadas como eram as refinarias premium. Nossa otimização tanto do sistema energético quanto das refinarias per se não levavam jamais a 900 mil barris dia adicionais de refinarias premium e nem tampouco mais 300 mil barris dia no Comperj. Não estou dizendo aqui que não é importante, a gente até verificava isso depois, se houver interesse, eu posso comentar a respeito, uma certa necessidade de expansão de refino, que talvez nem precisasse ser feito pela Petrobras, mas que não era desse porte. E nem tampouco poderia ser desse porte com a política macroeconômica de controle de inflação através de derivados de petróleo. Ou seja, o maior prejuízo que a Petrobras teve nos últimos anos não é um prejuízo associado a questões criminais, nem é um prejuízo associado ao upstream. A gente está falando aqui o tempo todo da indústria do petróleo, eu vou puxar um pouco o meu lado de midstream, é o fato de que a Petrobras foi usada como um braço nos últimos 4, 5 anos, de forma intensa, e o Edmar é um dos que estudam isso em detalhes aqui no Instituto de Economia. Nós estudamos isso na COP, tanto pelo lado econômico, mas também pelo lado de planejamento de operação e expansão de refino e do sistema logístico. Foi usada de uma forma que não há sustentabilidade, não há nenhuma possibilidade de uma empresa de petróleo operar tendo que atender um mercado, importando em base de qualidade, claro, de importação mais frete e vendendo aqui controlando o preço. É claro, a questão inflacionária é importante, a questão do setor elétrico é importante, mas não há como você colocar tudo isso no mesmo avião que vai tirar a gente lá de Brasília e trazer o avião. Tem mais passageiro, tem um overbooking nesse avião. E no meio desse percurso, com esse overbooking, ainda há o fato de que há essa turbulência prevista em Belo Horizonte. E eu diria quais são os elementos dessa turbulência prevista. Eu sei que não era para falar de trovoada, então estou dizendo aqui que a gente está meio na trovoada, vamos voar para um lugar legal, vamos passar por uma turbulência prevista. Uma das turbulências previstas, e é um ponto importante, foi colocado aqui, é a questão do conteúdo local e como essa questão também se associa ao problema da unitização. Ou seja, o conteúdo local envolve também unitizar áreas que seguiram regras, que seguiram padrões e critérios de conteúdo local de licitações diferentes e mesmo, às vezes, unitização de áreas que não, algumas áreas que vão necessitar o carregamento da PPSA. Nas nossas estimativas da COP, elas batem um pouco com o número que foi dito pelo colega da citatória. A gente, mais ou menos, hoje prevê algo em torno de 20 a 25 bilhões de barris no Brasil que vão ter que passar por unitização. Eu tenho até um pouco o nome dos campos, mas isso nos levaria a alguma coisa na faixa desses 50% a 60%. Ou seja, na nossa modelagem de produção de petróleo tipo bottom-up, ou seja, campo a campo, a gente identifica
onde é que há determinados problemas de potencial de utilização. Em alguns deles, a utilização de áreas que não estão hoje ainda licitadas. E o problema da unização, a unização é uma vantagem, uma virtude, mas é um problema, no nosso caso, porque envolve também essa questão de um conteúdo local, que aí é a minha opinião, mas que mais ou menos corroborada pela mesa, sobre-especificado, exagerado, um nível de detalhamento que impede a otimização desse conteúdo local. Ou seja, uma função objetivo que seria você buscar um conteúdo local de forma eficiente não pode ter esse nível de detalhamento. Você tem que, até porque isso leva a um efeito filler. Se eu detalhar nesse nível de equipamento, nesse nível de detalhe, e inclusive também colocar o conteúdo para soma, eu não consigo fazer com que o operador otimize o seu portfólio, porque não tem como otimizar. E ele vai ter um efeito fila, porque o primeiro que pega um custo melhor, o segundo pega um custo pior, e isso vai, claro, levar uma pressão sobre o custo. Com um objetivo que para mim não é tão claro, porque não me parece que o objetivo do conteúdo local deveria ser de substituição de importação, não é uma política de substituição de importação, deveria ser uma política de gerar competitividade industrial e inovação no Brasil. E aí, esta política de gerar competitividade industrial, gerar inovação e gerar empregos qualificados, eu acho que esse é o elemento importante, deveria envolver, talvez, uma linha de preferência pelo fabricante nacional e a possibilidade de otimização de portfólio. E também deveria envolver, como o meu colega da COP colocou, e isso está dentro do nosso sangue, como estabelecer a inovação. Então, há uma contradição no momento em que você estabelece o problema do conteúdo local nesse nível de detalhamento e, ao mesmo tempo, nós, na universidade, vivemos um enorme desafio de como, primeiro, realizar projetos de inovação. Esse é o problema que a COP está vivendo e a diretoria da COP, heroicamente, tem batalhado em relação a isso, com dificuldade, dentro da universidade e fora da universidade, e, ao mesmo tempo, como transferir essa inovação para o setor produtivo. Então, existe uma certa contradição nessa questão do conteúdo local, porque ele acaba virando uma política de substituição de importação com custos mais altos e desempenhos decrescentes. Teve o seu papel e hoje eu acho que tem que ser revisto esse papel. Não é um papel inadequado estabelecer uma lógica de a indústria do petróleo ser um elemento motor da competitividade e da inovação, mas da forma como não introduz a otimização, e é algo que todo mundo, por isso que eu digo que a turbulência de Belo Horizonte, o problema da otimização é agora, 2020, 2022, é fácil de fazer a conta, é ver onde estão os campos e ver como que os reservatórios se espalham além dos blocos. Então a gente faz essa conta, identifica, eu dou o nome aqui dos campos se vocês quiserem, porque é simples de fazer isso. Está lá, é Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, é importante a gente identificar que há desafios tecnológicos a serem superados. E tanto no pré-sal, eu desconheço tão profundamente a parte do onshore maduro, mas tanto no pré-sal e em particular há desafios relacionados à questão do teor de CO2 que tem saído nos poços com gás associado de petróleo no pré-sal, que pode até inviabilizar a rentabilidade de determinadas áreas produtoras, quanto que é algo que também a gente não está falando e é importante, há muito óleo remanescente no pós-sal, na bacia de Campos. O recurso último recuperável da bacia de Campos é muito grande e é uma área que teve uma parte importante de produção com produção antecipada. Significa o seguinte, existe um desafio tecnológico e também regulatório para você permitir que o agente que está hoje produzindo na bacia de Campos tenha o interesse de fazer um investimento tecnológico numa área bem específica para introduzir técnicas avançadas de recuperação avançada de petróleo, para um volume de petróleo que é considerável, é muito grande. Ainda há muito óleo na bacia de Campos e que é um óleo passível de ser extraído. E quando eu pensei nessa viagem nossa Brasília-Rio, com essa questão aí no meio de Belo Horizonte, essa turbulência que causa enjoo, sobretudo nas mulheres grávidas, e aí tem que tomar cuidado com quem você vai dividir a sua fileira,
é que, na verdade, a gente tem que tratar esse desafio realmente nos próximos 20, 30 anos, porque eu acho que esse é um elemento importante. A gente tem que conseguir percorrer esses 20, 30 anos. É evidente que o óleo vai continuar sendo importante na matriz energética em 2030, em 2040, em 2050, mas em 2050 com muito mais pressão e talvez com muito menos importância do que ele terá em 2030. É uma demanda que existe hoje e está expressa quando se fala, não, eu me preocupo, os Estados Unidos, claro, estão numa posição favorável no momento que substituem carvão por gás, mas há também uma procura por inovação na área eletroquímica para baterias, há uma procura muito grande e é possível até que o óleo caminhe num sentido mais de gasóleo, de destilados, de diesel, onde é muito difícil ser substituído, e no sentido que os engenheiros químicos sempre gostariam, que é o óleo como um insumo químico e não exatamente como um insumo energético, dado a nobreza que tem o óleo. Mas esse mundo é um mundo de longuíssimo prazo, vai além dessa trajetória Rio-Brasília. Agora a gente tem que saber que a gente também não pode ficar esperando resolver o nosso problema lá para 2030, 2035. Então eu acho que a gente tem um desafio, que é um desafio tecnológico, é um desafio industrial, é um desafio tecnológico, porque hoje nós, na universidade, nos centros de pesquisa, temos dificuldade de estabelecer a inovação e até dentro do governo há uma certa dicotomia de como entender essa inovação que é realizada dentro da universidade. Há um desafio de transferir essa inovação para o setor produtivo e há um desafio de como o conteúdo local ser um motor para isso. E, na sequência, um desafio importante que é, ao mesmo tempo, lidar com o fato de que, no caso específico da Petrobras, ela não pode ser a política energética brasileira. Isso não faz sentido algum. Ela não tem como resolver as questões do setor elétrico quando não há um bom período úmido, ou quando não houve expansão, ou a decisão de não ter expansão para determinados ativos de geração do setor elétrico. Aí você precisa ter um backup de uma empresa que aceita o prejuízo de operar com gás, ou aceita o desafio de ter que fazer biocombustível, ou aceita o desafio de controlar a inflação com derivados. Esses elementos eles têm que ser retirados do overbooking desse nosso avião brasileiro. Obrigado.